Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Oficina de Textos pela oportunidade de estar apresentando esse seminário online. Para boa parte de vocês e para mim também é uma coisa relativamente nova. E é uma boa oportunidade da gente divulgar um pouco o trabalho de pesquisa que a gente vem fazendo agora especificamente aí sobre a flora do Cerrado. A Maitê já falou um pouquinho sobre o meu histórico, né? Eu sou biólogo, trabalho com botânica praticamente desde o primeiro ano da faculdade, em 1984, permaneci nisso até hoje, né? Continuo aí o resto da minha carreira toda com botânica. Fiz um mestrado e doutorado com sistemática vegetal, referente a esse grupo de plantas que vocês estão vendo aí na tela. Isso anteriormente era uma família única, né, que chamava Scrofulariaceae. Essa família foi bastante modificada nos últimos anos aí pelos trabalhos de filogenia, de evolução. Essas duas plantas, por exemplo, hoje pertencem a duas famílias diferentes. Essa é a minha principal linha de pesquisa, né, a taxonomia desse grupo de plantas. Eu entrei em Piracicaba, na Exalc, em 91, né, fui contratado como professor de botânica sistemática. Nessa oportunidade, eu comecei, então, a minha atividade de docência dentro da Universidade de São Paulo, em nível de graduação e, posteriormente, de pós-graduação. E, no ano passado, né, em 2016, e até recentemente, até o mês de junho de 2017, eu tive fora da Exalc, ao assumir a diretoria da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Isso foi uma experiência bem interessante para mim, mas acabei voltando aqui para o ambiente que eu gosto bastante, que é o ambiente universitário. Eu dou aula, por exemplo, de botânica sistemática para os alunos de ciências biológicas. Essa tela que está aparecendo aí, ela mostra uma atividade de campo com os alunos na Ilha do Cardoso. As aulas nossas são assim, né? A gente trabalha muito em função de reconhecer plantas em campo, é a principal estratégia que a gente utiliza como didática, né? Além disso, eu tenho orientado alunos de graduação e alunos de pós-graduação em diversas famílias de plantas. Desde o início eu reconheci assim, que existia uma demanda muito grande, uma falta muito grande de especialistas em taxonomia no Brasil. Na verdade, eles estão quase em extinção, né? Assim, a quantidade de pessoas que trabalham especificamente com essa parte. E aí, no final das contas, acabei orientando em várias famílias diferentes. Pus algumas telas aí com algumas delas, né? Como a Acanthaceae, Bignoniaceae, Ericácea e várias outras. Então, tem pessoas formadas na Exalc ao longo desses anos, dessas famílias todas que vocês estão vendo aí, e várias dessas pessoas, inclusive, elas já estão, né, começaram comigo há bastante tempo, e já são aí professores universitários, né, já estão formando seus alunos, e dessa forma a gente vai tentando formar recursos humanos aí para estudar a flora brasileira. Também uma atividade que eu desenvolvi bastante desses anos foi a atividade de campo, né, de coleta de materiais botânicos para a gente conhecer um pouco mais da nossa flora. Eu pus esse mapinha aí que mostra minhas coletas, por exemplo, referentes a áreas de cerrado, né? Então, esse trabalho, essa flora do cerrado, né, esse livro que a gente está lançando, que eu vou falar um pouquinho mais depois, ele é um pouco fruto desses muitos anos aí de trabalho em áreas de cerrado, tentando ajudar um pouco no reconhecimento dessa biodiversidade. Então, esses anos todos de Exalc, basicamente, foram para isso, né? Formar recursos humanos. Eu participei de alguns grupos de estudo também sobre espécies em extinção, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas também a lista brasileira, e mais recentemente até fiz uma pequena colaboração na lista de espécies em extinção da Bahia. Tenho participado bem ativamente aí, nos últimos anos da Flora do Brasil Online, que é o principal projeto de botânica que está sendo desenvolvido hoje no Brasil. Publiquei uma série de artigos científicos, principalmente ligados à família que é de minha especialidade, também junto com meus alunos de graduação e pós-graduação, né? São 30, 40 alunos de pós-graduação que eu formei até agora. E também, e aí é uma atividade que eu tenho me dedicado bastante aí nos últimos anos e nos últimos meses, que é a produção de livros, né? Que é uma tarefa bastante árdua, bastante difícil, mas que a gente entende que é bastante necessária nesse momento aí da ciência no Brasil, né? A gente tem relativamente poucos livros didáticos da área de botânica e também guias de identificação que levem aquele conhecimento taxonômico para pessoas de outras áreas, além da própria taxonomia. Em 2005, eu tive a oportunidade de, junto com o Harry Lorenzi, publicar esse livro aí que está
está aparecendo na tela, que se chama Botânica Sistemática, que é um guia para identificação das plantas das famílias de angiospermas no Brasil. Depois ainda saiu uma segunda edição, uma terceira edição desse livro, e ainda deu oportunidade de publicar alguns outros aí, sempre nessa área de botânica, ligado à identificação de plantas como de uma forma geral. E agora, a próxima obra aí, que ela já está na sua reta final, é esse guia para as plantas do Cerrado. Nossa ideia é que ela siga um pouco esse livro siga um pouco a linha do Botânica Sistemática, né, com muita ilustração de cada uma das famílias. Depois, no finalzinho da apresentação, vou falar um pouco mais sobre o processo de produção desse livro, referente às plantas do Cerrado. Agora vamos entrar especificamente sobre o tema Cerrado. Eu selecionei como primeiro ponto para falar sobre o Cerrado a questão do Cerrado ser considerado mundialmente um hotspot. Não é uma coisa assim que é o Brasil que considera o Cerrado como hotspot, mas na verdade esse é um trabalho, é uma visão mundial sobre a conservação dos diferentes tipos de ecossistemas no mundo como um todo. Então, são reconhecidas uma série de hotspots pelo mundo, e no Brasil são reconhecidos mais especificamente 2 desses hotspots, né? Um deles, olha, estou mostrando aqui com a setinha, que é a Mata Atlântica, e o outro aqui, englobando boa parte do Brasil Central, que é o hotspot do Cerrado. O que uma vegetação, né, o que um ecossistema precisa para ser reconhecido como um hotspot mundial? Dá para vocês localizarem aí no mundo, né, que algumas pequenas partes do mundo são consideradas dessa forma. São considerados como hotspot aquelas vegetações que reúnem 2 aspectos. Primeiro, abrigarem pelo menos 1.500 espécies de plantas exclusivas daquele tipo de vegetação. Tanto se a gente considerar o Cerrado como um domínio fitogeográfico, né, como uma expansão bem grande, como eu vou comentar daqui a pouco, ou mesmo se a gente considerar o Cerrado apenas num sentido bem estrito, né, num sentido bem exclusivo ali de vegetação, a gente vai ter esse número de 1.500 espécies superados, né? Apenas na vegetação Cerrado, né, sem considerar isso como sendo um grande domínio fitogeográfico, a gente tem mais de 1.700 espécies exclusivas desse tipo de ambiente, espécies que ocorrem apenas no Cerrado e não em outros tipos de vegetação. E, além disso, para ser considerado também um hotspot, a vegetação precisa ter chegado a um nível de degradação que corresponda a menos de 25% da cobertura original. Isso acontece tanto com a Mata Atlântica quanto com o Cerrado. Ou seja, são tipos de vegetação que estão numa situação de grande ameaça, né, numa situação de grande risco em relação à conservação das espécies. Então, a gente às vezes tem a ideia, né, de que as florestas aqui no Brasil, a Mata Atlântica, a floresta amazônica, são áreas assim, que são muito diversas e estão muito ameaçadas. Na verdade, hoje a gente tem que ter um olhar bastante atento, bastante cuidadoso em relação ao Cerrado, porque ele está desaparecendo e tem uma quantidade muito grande de espécies que são exclusivas dele. Falando um pouquinho agora dessa questão, né? As pessoas confundem muito, às vezes, esses termos, e até há um certo choque, às vezes, das informações que a gente recebe sobre biodiversidade do Cerrado, quando a gente está falando sobre o domínio do Cerrado, ou bioma Cerrado, como alguns preferem, ou sobre a vegetação do Cerrado. Quando a gente fala em domínio do Cerrado, ou bioma Cerrado, a gente normalmente está se referindo a esse mapa, né, ou essa definição que a gente vai ter do IBGE sobre os biomas, né? Bioma acabou sendo um termo muito consagrado em políticas públicas do Brasil, não é até muito bem utilizado nesse sentido, mas não vem muito ao caso. Mas o bioma Cerrado é isso que está mostrando, está sendo apontado aí pela seta azul, em cor de rosa. Esse é oficialmente o bioma Cerrado no Brasil. Mas o bioma Cerrado, né, ou a formação do Cerrado, ela não envolve apenas esse tipo de vegetação que está aparecendo aí, né? Não envolve apenas o Cerrado num sentido mais estricto do termo. Esse domínio do Cerrado também inclui, por exemplo, nas áreas em que houverem rios e cachoeiras e tudo mais, florestas ciliares, florestas de brejo, florestas de vários tipos. Também, se a gente pegar áreas de maior altitude, como, por exemplo, em Minas Gerais, onde existem lá grandes afloramentos de quartzitos e arenitos, também o Cerrado passa a ser substituído pelos campos rupestres, que é uma área com uma flora também bastante específica, né? A gente não pode confundir esses 2 tipos de vegetação, principalmente quando a gente fala em conservação.
mas isso aí está em grande parte dentro do domínio dos cerrados. Assim como as veredas também, né, que são áreas geralmente relacionadas a nascentes dos rios, né, ou áreas que têm um certo alagamento e que estão dentro das áreas do cerrado, mas que tem uma vegetação bastante diferente daquela que a gente apresentou anteriormente. E também vários tipos de florestas, né? Por exemplo, essa área que está aparecendo na foto é uma área em Minas Gerais, é um afloramento de calcário. O que a gente tem sobre esse afloramento, ele tem alguma ligação com o cerrado, mas é um tipo específico de floresta, né? Ali no caso, uma floresta que a gente vê ali no topo do morro, né? É uma floresta decidual, né? Algumas pessoas chamam até de carrasco isso em algumas situações, depende muito, né? Essa terminologia varia muito de autor para autor. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é, dentro daquele domínio do cerrado que vocês viram no mapa, existem vários tipos de vegetação diferente. Professor Vinícius, se você estiver me ouvindo, desculpe interromper a palestra, acabou de cair o áudio do professor. A gente está te ouvindo muito bem, a gente está te vendo, a sua tela está ok, mas nós não estamos ouvindo seu áudio. O seu microfone está ligado, tá? Para a gente aqui está ligado, está conectado, porém a gente não consegue ouvi-lo. Está me ouvindo, professor? Pessoal, eu peço que vocês aguardem um pouco, só para a gente conseguir resolver esse problema de áudio com o professor Vinícius. Tiago, se você estiver nos ouvindo também, tem como ligar o áudio do Tiago? Eu vou ligar o áudio do Tiago para ver se a gente consegue ouvir pelo Tiago. Pode ser? Não está saindo voz nenhuma. Eu vou ligar o do Tiago. Você me ouve agora? Sim, estamos te ouvindo. Perfeitamente, professor. Então, continuo de onde eu parei. Não sei exatamente onde foi que paramos. Se o pessoal der Pessoal, vocês podem dar uma dica aqui para a gente, para ajudar o professor Vinícius? Ok, já tem um retorno aqui de onde parou, né? Eu estava falando do bioma Caatinga, vou retornar um pouquinho. Perfeito, né? Então, obrigada. Dentro do domínio da Caatinga, a gente tem predominantemente esse tipo de vegetação, né? Vegetação que todos mais ou menos têm na cabeça sobre o que é uma caatinga, mas a gente também tem áreas em que vai dominar o cerrado, né? Principalmente áreas com um pouco mais de altitude, um pouquinho mais de pluviosidade, a gente pode chegar a ter cerrados ali no meio do domínio das caatingas. Ou seja, em poucas palavras, dentro do domínio dos cerrados, a gente tem outros tipos de vegetação. E dentro de outros domínios, como no próprio domínio da Caatinga, da Amazônia, da Mata Atlântica, a gente pode ter áreas de cerrado também. Então, não se pode confundir essas duas coisas, né? O domínio do cerrado e a vegetação do cerrado. Da mesma forma, o cerrado ele não é uma vegetação totalmente homogênea. Era até um conceito que existia algumas décadas atrás, que o cerrado era uma vegetação muito monótona ao longo do Brasil inteiro. Esse é um conceito profundamente errado, né? Existem vários tipos de cerrado, e os cerrados que a gente encontra, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ele é muito diferente, por exemplo, do cerrado encontrado no oeste da Bahia. A composição de espécies é bastante diferente. Assim como também, se eu pegar a área ali mais do central de Minas Gerais, tem uma outra composição florística. Então, a gente está falando de uma vegetação que é muito heterogênea em relação à sua composição florística. Isso que torna esse ambiente, essa vegetação muito especial e com uma diversidade tão grande de espécies também. Então, falando aí dos tipos de cerrados, né, a gente vai ter desde áreas que são os chamados campos limpos, né, onde predomina a vegetação mais herbácea, né, as gramíneas, as plantas de pequeno porte, embora eventualmente eu possa ter uma ou outra arvorezinha, arbustinho ali no meio da
da paisagem, passando por campos que são um pouco mais povoados ali de arbustos e de plantas já um pouquinho maiores, até áreas já em que se intercalam uma vegetação herbácea e uma vegetação arbórea, né, tá meio misturada, chegando a uma situação quase florestal ou mesmo florestal, que seria os cerradões. Nos cerradões, o que a gente tem? Uma formação de um dossel das árvores, né? Então as árvores chegam a se fechar, o ambiente sombreado, o ambiente florestal, mas a composição de espécies é uma composição de espécies que representam uma área de cerrado. Então, a gente está falando de um ambiente que vai desde uma situação campestre até uma situação florestal, tudo isso dentro do cerrado. Falando um pouquinho agora da contribuição do cerrado, pensando em termos mais gerais, vamos ver alguns números aí, né? Pensando apenas nas plantas com flores, no mundo como um todo, existem aproximadamente 230 mil espécies de plantas com flores. Os levantamentos que a gente tem feito aí da Flora do Brasil online, né, tá até a fonte aí embaixo, tem apontado para aproximadamente 33 mil espécies de plantas com flores da nossa flora, e a gente sabe muito bem que esse número ainda é subestimado. Esse número deve ser muito maior, e dá para ver com isso, né? Imaginem, 230 mil espécies do mundo. A gente tem mais de 30 mil, provavelmente bem mais do que isso. Olha a importância do Brasil em relação à biodiversidade vegetal do mundo. E dentre essas 33 mil espécies conhecidas, né, bem estabelecidas aí no Brasil, mais de 12 mil espécies ocorrem no domínio do cerrado. Pus até uma pinha aí de novo, né, para ninguém confundir. Estou falando de novo dessa área aqui, pintadinha em rosa. Então, quando eu falo em domínio do cerrado, eu estou incluindo aí os campos rupestres, as matas ciliares, etc. Então, olha bem, 38%, né, da flora brasileira, ela ocorre dentro do domínio do cerrado. Se a gente pegar agora os dados pensando em vegetação do cerrado, esse número ainda assim é bem expressivo. A gente teria mais de 7 mil espécies, aproximadamente mais de 20%, né, da flora brasileira, ela ocorre na vegetação do cerrado. Então, para aquelas pessoas que acham assim, que o cerrado, a importância da conservação do cerrado ela é secundária frente à Mata Atlântica ou à Amazônia, está muito enganado, né? Essas áreas todas são muito importantes do ponto de vista de conservação, e os riscos em relação à extinção de espécie para todas essas áreas é bastante grande. Nesse momento, eu diria que o cerrado até merece uma atenção bem especial. Ainda usando os dados aí da Flora do Brasil online, a gente pode olhar aqui, por exemplo, nessa figura que foi gerada com os dados desse projeto, que, considerando as espécies que a gente conhece hoje, né? Não estamos considerando aqui as espécies ainda não descritas ou pouco conhecidas. Notem que em número de espécies que a gente sabe que existem hoje no Brasil, a gente tem mais espécies no domínio do Cerrado do que no domínio da Amazônia. É real isso? Provavelmente não. O Cerrado ele é mais estudado que a Amazônia. Mas notem que a gente não está falando de uma vegetação que tem uma importância menor, né? Uma importância bastante grande também o Cerrado. E mesmo comparando com os dados de Mata Atlântica, que também vem sendo bem estudado, olha, a diversidade do Cerrado, se a gente considerar aqui, olha, 12.400 espécies para 15.500, não deixa nada a desejar em relação a outros tipos de vegetação. Lembrando que esses dados todos, eles esbarram na falta de conhecimento que a gente tem ainda mais profundo da flora brasileira. Agora, se a gente comparar o Cerrado, quase covardia isso, né? Mas se a gente comparar o Cerrado com outras áreas do mundo, vamos pegar a Europa, por exemplo, se vocês olharem esses dados aqui, ó, de 2015, são consideradas 169 espécies, agora comparando apenas árvores, de árvores nativas na Europa como um todo. 169 espécies de árvores a gente encontra numa única área do Cerrado, muitas vezes, né? Porque o total de espécies que a gente tem de árvores no Cerrado reconhecidas hoje passa de 1.100 espécies, né? Então, estamos mesmo falando de uma vegetação bastante especial, bastante diversa. Agora eu vou falar um pouquinho daquela área que é a área que mais especificamente eu trabalho, né? A área mais taxonômica. Não foi muito fácil construir esse seminário, né? Porque eu sabia que ia estar trabalhando com públicos bastante diversificados, né? Aquelas pessoas que conhecem mais o Cerrado, conhecem menos, que tinham uma expectativa de que eu falasse um pouco mais da parte taxonômica, ou que tinha expectativa que eu falasse um pouco mais de aspectos gerais do Cerrado. Então agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente da área que eu trabalho, da taxonomia, das famílias de plantas e tudo mais.
Para quem conhece um pouco mais de botânica, esses nomes não são assim, que estão aparecendo na tela, não são tão estranhos assim, na maioria das vezes. Para quem nunca mexeu especificamente com botânica, pode parecer que é outra língua isso, e é outra língua mesmo, né? Eles estão em latim aí. São as 10 principais famílias de plantas que ocorrem no Cerrado. Por que eu estou falando disso? Do levantamento que a gente tem, são aproximadamente 150 famílias de plantas com flores que ocorrem nos cerrados, né? Que ocorrem no cerrado como vegetação. Se a gente pegar essas 10 famílias, que são as que têm maior número de espécies, mais de 50% das espécies do cerrado ocorrem nessas 10 famílias. Isso é bem interessante, porque para aqueles que querem conhecer mais sobre a flora, que tem muitos estudantes, né, de graduação, pós-graduação, ou profissionais que estão iniciando aí o estudo da biodiversidade, se a pessoa quer conhecer mais a fundo as espécies do cerrado, ou quer conhecer melhor a flora do cerrado, a minha sugestão é que comece conhecendo bem, ou reconhecendo bem, essas 10 famílias que estão listadas aí. Por quê? Se vocês reconhecerem bem essas 10 famílias, vocês vão estar reconhecendo a família da metade das espécies que vocês encontrarem no cerrado, né? Essa estratégia, inclusive, a gente usa em aula aqui na Exalc, né? Para os alunos da biologia, a gente dá ênfase nessas famílias que são as mais importantes em número de espécies. Isso funciona muito bem. E a grande notícia é que essas 10 famílias, além de serem tão importantes, são também algumas das famílias mais simples de reconhecer entre todas aí das angiospermas, né? Das plantas com flores. Então, ficou bom, né? As principais famílias têm também características que são bem marcantes para o seu reconhecimento. Não é o assunto desse webinar, né? A gente ficar detalhando cada uma delas, mas mesmo assim eu vou falar um pouquinho, pelo menos dessas 5 primeiras, dessas 5 mais importantes, até para relembrar para alguns ou para falar um pouco para outros sobre que tipo de características que a gente usa para reconhecer essas famílias. Começar falando um pouquinho das fabáceas, né? Das leguminosas. Fabácea é uma das maiores famílias, considerando a flora mundial. É a família com o maior número de espécies para a flora brasileira. E é também a família com o maior número de espécies do Cerrado. Então, de cara, se você quiser começar a conhecer um pouco mais da flora do Cerrado, identificar as plantas, reconhecer as plantas, uma sugestão é que você comece reconhecendo o que é uma fabácea. E isso não é tão difícil assim. As fabáceas, elas são bastante variáveis em alguns aspectos, né? Elas variam desde pequenas plantas, né? Desde ervas pequenininhas até grandes árvores, como esse barbatimão aí, por exemplo, do Cerrado. As flores, elas algumas vezes são um pouco mais discretas, como essa que a gente está observando aí nessa foto, ou bastante vistosas e atraentes, né? Como essa caliandra, que a gente pode observar nesse slide. Esse, para quem está reconhecendo isso, né? Espécies desse gênero são cultivadas como ornamentais pelo Brasil. Mas se a gente olhar quantas são cultivadas, são algumas poucas, né? Sendo que no Cerrado e em outros ambientes a gente tem várias espécies bastante atraentes, bastante bonitas e provavelmente com cultivo não tão difícil assim, mas que ficam ali esquecidas do Cerrado enquanto a gente fica plantando as mesmas coisas sempre, né? Agora, para reconhecer a família, eu usei esse slide aí, porque ele tem uma característica que facilita bastante a gente, mas ó, essa é uma leguminosa bem típica. O que eu faço para reconhecer essa família de plantas? Primeira coisa, em cada nó, o que é o nó? É o lugar do caule de onde saem as folhas. Em cada nó sai apenas uma folha. Nesse caso aqui das leguminosas, a folha ela é dividida em folíolos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 folíolos, mas isso aqui que eu estou circundando com a setinha é uma única folha. Então, notem, né, que elas sempre saem sozinhas, embora cada uma seja dividida em 2. Então, só nisso eu já falei 2 características que estão presentes na maioria das fabáceas. Tem folhas alternas, né? Então, elas se alternam no ramo, são compostas. O que significa isso? O limbo foliar, né, a lâmina da folha, ela não é única, né, ela é dividida em folíolos, em unidades menores. E além dessas 2 características, tem essa aqui imensa, por isso que eu escolhi essa foto, senão não daria para ver, que é o que a gente chama de uma estípula. Então, em cada nó, a gente tem ali um parzinho de estípulas que protegem a gema axilar ali da folha. Então, folhas alternas, compostas com estípulas. Essa combinação dessas 3 características está presente na quase totalidade das leguminosas, e são muito poucas famílias que têm também essas características. Então,
é uma família que, de cara, assim, dá para a gente tentar reconhecer, mesmo sem ter flores ou sem ter frutos, a gente pode ter uma certa ideia do reconhecimento dela. Então, não é uma família difícil de reconhecer de uma forma geral. Também tem uma certa variação, né? Tem uma grande variação. Olha só, por exemplo, aqui em cima das folhas, né? Esse número de folíolos, né? Número de partes em que a folha é dividida varia bastante, né? Podem ser 3, podem ser 4, podem ser várias, né? De uma forma que parece uma pena, podem ser inúmeras, como esse último slide, podem ser 2 unidas. Isso varia bastante, lógico, uma família tão grande, a gente nem poderia esperar que fosse diferente em relação aos níveis de variação. É uma família bastante importante economicamente, eu falei já que alguma coisa sobre elas, né? Assim, várias são usadas na alimentação, inclusive, né? O feijão, a soja, o amendoim, são todos exemplos de plantas dessa família que a gente conhece no nosso dia a dia. Mas tem algumas outras que elas são Professor Vinícius, o seu áudio caiu novamente. Pessoal, a gente está recebendo aqui as mensagens de todo mundo, estamos sabendo que caiu, o professor já reconecta. É algum probleminha de microfone simples, porque o seu áudio está conectado aqui para a gente, tá? Então, realmente é uma falha. Sua internet está ok para a gente, a transmissão também da sua tela está ok, o seu microfone aparece aqui para a gente, professor Vinícius, mas acho que é alguma coisa do microfone que falhou de novo, acho que é a mesma falha anterior. Isso, parou no Barbatimão, exatamente. Voltou agora, tá bom? Acho que voltou. Voltou, professor, voltou. Muito obrigada, pessoal. Gente, desculpa pelos problemas técnicos aí, né? Acontecem. Acho que eu estava aqui no finalzinho aqui das leguminosas, né? O pessoal que está sinalizando que sim. Estava falando um pouquinho dessa planta que está aparecendo aí, né? Que é o barbatimão, uma das plantas mais típicas dos cerrados. Olha lá, de novo, né? Só para relembrar essa parte aí da morfologia das leguminosas, ó, cada uma dessas estruturas que eu estou mostrando aqui, ó, isso é uma folha. Né? Pode parecer estranho para as pessoas que não acompanham muito botânica. Cada uma dessas unidades pequenininhas, ó, que eu estou parando o mouse, é o que a gente chama de folíolos, né? São unidades das folhas. Isso é bem típico das leguminosas, ter folhas desse tipo. O barbatimão, ele é uma planta utilizada já há muito tempo aí pelo homem, né? Porque a casca dessa planta, né, e outras partes da planta acumulam tanino. E esse tanino foi por muito tempo utilizado na curtição do couro, né, do gado, pelas pessoas do interior do Brasil. Essa espécie chegou até a constar na lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, de tanto que isso era utilizado, imaginem, né, usar a casca da planta, a árvore evidentemente morre. Né? Hoje isso diminuiu um pouco, mas ainda é uma planta que requer alguma atenção. Passando agora para uma outra família também, fácil de reconhecer, né, desde que a gente tem algumas noçõezinhas aí de botânica, a família Asterácea. Quem sabe reconhecer uma margaridinha, sabe reconhecer uma asterácea. Né? Isso que está aparecendo aí na foto, né, na tela de vocês, não é uma flor. Isso é um conjunto de flores. Então, cada uma dessas estruturas que a gente poderia achar que é uma pétala, que eu estou parando o mouse em cima de cada uma delas, é, na realidade, uma flor com pétalas muito desenvolvidas. E essas aqui do meio, né, que a gente está vendo aí no miolinho dessa inflorescência, né, desse conjunto de flores, cada uma dessas unidadezinhas também é uma flor. Então, quem olha esse slide pode achar que está vendo uma flor. Na realidade, vocês estão vendo aí dezenas de flores bem pequenininhas, e esse conjunto todo simula uma única flor. O girassol, a margarida, né, os crisântemos são do mesmo jeito e, por sinal, são da mesma família Asterácea. É uma família fácil de reconhecer também por essa característica. Existem outras famílias com essa característica, mas a Asterácea é a mais comum delas. Olha lá, a gente tem mais um exemplo aqui. Essa inflorescência que se chama capítulo. Isso que vocês estão vendo aí não é uma flor. São várias flores, né? Cada uma dessas aqui, olha, cada uma dessas estruturinhas vermelhas, compridas, é uma flor. E também no meio da inflorescência, se vocês notarem, cada uma dessas estruturas compridas, escuras,
é uma flor também. Então, outra família bem fácil de reconhecer, desde que a gente tenha ela florescendo, é essa família Asterácea. Olha aqui nessa foto, no meinho, aqui no miolinho desse capítulo, dessa inflorescência, eu tenho flores que não abriram ainda. São botõezinhos. E aqui na periferia, eu tenho as flores abertas. Então, aqui algumas variações dessa família. Ó. Às vezes as flores não são tão vistosas assim, mas continuam formando grupinhos que a gente chama de capítulos. E o fruto também é bem característico. Olha, o fruto a estrutura, no ápice do fruto, né, as sépalas ficam modificadas e formam uma estrutura que facilita a sua dispersão pelo vento. Boa parte de vocês, né, quando criança, deve ter brincado com isso. Né? A gente assopra e essas coisas saem como se fossem uns paraquedazinhos, assim, levados pelo vento. Ele está fazendo exatamente o que a planta quer, né? Ajudando na dispersão dessas sementes desses frutos e sementes a longas distâncias. Isso é bem típico também das asteráceas. Boa parte das espécies tem essa característica. Não é geral, mas boa parte delas tem. Ou seja, não é muito difícil reconhecer esse grupo, mesmo no seu ambiente natural. Várias espécies de asterácea têm grande interesse econômico, né? Desde medicinais, como, por exemplo, o guaco, até alguns casos, olha, se vocês olharem o nome científico dessa planta, ela já dá uma dica sobre uma das asteráceas que tem um grande interesse econômico e recentemente tem sido mais estudadas, né? Que é a estévia. Estévia, aquele adoçante, ele é extraído de uma asterácea, né? De uma planta dessa família. E no Cerrado a gente tem várias espécies de estévia, talvez várias delas com esse mesmo potencial, mas que ainda não foram suficientemente estudadas. Né? Então, cada uma das famílias que a gente for falar vai ter um monte de aspectos relacionados à importância econômica, pena que não vai dar tempo de falar sobre tudo isso. Passando um pouco mais rápido, agora uma outra família, é a família Gramínea, né, ou Poaceae. Essa é muito fácil de reconhecer, né? Intuitivamente a gente já reconhece, são os capins aí de uma forma geral, né? Os capins, os bambus, as taquaras, formam essa família aí das Poaceae. Geralmente são folhas bem estreitinhas, né? As flores não são muito vistosas, ó, por exemplo, essa planta está em plena floração aqui, né? Mas as flores, como elas são polinizadas pelo vento, elas acabam não tendo não são flores aromáticas, nem flores que sejam muito vistosas. Aquelas anteriores que eu mostrei, de Fabaceae e de Asterácea, são flores polinizadas por animais. Aqui um pouquinho de variação da família. Para passar já para mais uma, penúltima, que é a família Rubiaceae. De novo, a gente vai ter que exercitar um pouco da morfologia, né? Um mínimo aí de conhecimento dos termos de botânica, a gente vai ter que ter. Lembra que eu mostrei lá nas Fabaceae que cada nó, cada região do caule, estou apontando com a setinha ali embaixo, ó, cada parte do caule, naquele caso saía uma folha por nó. Era o que a gente chama de folha alterna. Aqui saem duas folhas por nó. É o que a gente chama de folhas opostas. Né? Então, olha lá, tem uma folha de um lado e outra folha do outro. Isso é bem comum entre as plantas, mas o que não é comum e que aparece em praticamente todas as plantas dessa família Rubiaceae é essa estrutura um pouco mais escura, que é o que a gente chama de estípula. E como é uma estípula entre os pecíolos das folhas, a gente chama de uma estípula interpeciolar. Então, de novo, as folhas são opostas, saem duas do mesmo nó e tem uma estípula entre elas. Praticamente tudo que vocês encontrarem por aí com essas características pertence à família Rubiaceae. Aparece também em outros grupos, mas são grupos muito menos comuns do que as Rubiaceae. Dentre as Rubiaceae, o gênero que é mais comum dos cerrados é esse gênero Palicúria, um dos mais comuns é o gênero Palicúria, que chama demais a atenção do cerrado, porque geralmente eles têm flores muito vistosas. Né? Então, aqui algumas variações aí desse gênero, de algumas espécies desse gênero Palicúria, e uma delas, inclusive, é bem especial, a Palicúria rígida, né? Tem folhas bem grossas, bem coriáceas, parece quase um plástico a folha de tão dura. Um detalhe das Rubiaceae é que muitas delas são tóxicas, né? Então, várias delas também têm um nome de erva de rato, né? Conhecidas aí pelo Brasil inteiro. E passando agora para a última família, uma das famílias mais bonitas do Cerrado é essa família Melastomataceae. Fácil de reconhecer também, para aqueles que estão me acompanhando aqui. Ó. Uma das características das Melastomataceae é que ela tem essa parte masculina numa forma de foice, né? Que estou acompanhando aqui com o mouse. Então, quase todas elas têm os estames, né? Que fazem parte da parte masculina da planta, com essa forma
falciforme, né? Uma forma de foice. E as folhas também são bem características. Ó. Se a gente olhar as folhas aqui embaixo, ó, tem nervuras importantes aqui da folha, né? Nervuras bastante grossas, que saem todas da base e se encontram lá no ápice. Olha aqui, nessa outra, dá para ver bem também. Esses aspectos são típicos dessa família Melastomatácea. Olha aqui nessa outra espécie, olha a antera de novo, o estame de novo, com essa estrutura parecendo uma foice. Para quem está reconhecendo isso, essa é uma das quaresmeiras, né? Não é aquela espécie de quaresmeira que a gente tem cultivado nas ruas, é uma outra espécie, típica do Cerrado, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de espécies que tem potencial ornamental também e a gente mal utiliza. Mais um pouquinho aí da família Melastomatácea, né? Essa família é uma das minhas preferidas. Olha a delicadeza dessas flores, por exemplo, né? Durante o processo de polinização, elas têm uma cor, olha lá, amarelinha, né? Meio branca no centro. Depois que elas estão mais velhas, elas ficam um pouco mais escuras. E esse conjunto dá um aspecto ornamental muito interessante, muito bonito, né? Um pouquinho mais da família, né? Algumas flores também são mais discretas, né? Nesse gênero, por exemplo, Micônia. As flores são pequenininhas, né? Não tão atrativas quanto as outras, mas se a gente olhar isso aqui, por exemplo, nem parece uma coisa natural, né? Parece uma coisa que alguém... parece uma flor de plástico pintado, né? Não, mas não, é uma flor, é assim mesmo a planta da natureza, belíssima, esperando a gente começar a trazê-las propagá-las através de sementes ou de outras formas e começar a ter essas coisas nos jardins, né? Então, existem várias famílias no Cerrado que elas podem fornecer espécies que poderiam estar sendo usadas, muito mais utilizadas como ornamentais. Emendando isso um pouco mais na questão de importância econômica das plantas do Cerrado, eu peguei aqui esse trabalho para ilustrar esse ponto de vista, que foi realizado recentemente, ou esse relatório que foi apresentado recentemente pelo pessoal do Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra, em que eles fizeram uma estimativa de que mais de 28 mil espécies de plantas do mundo são utilizadas com uso medicinal, tem potencial medicinal para ser utilizado. Me chamou muita atenção isso, inclusive, por isso que eu liguei esse trabalho a essa palestra, porque se vocês olharem as principais famílias do mundo em relação à presença de compostos medicinais, várias delas são, por exemplo, muito bem representadas no Cerrado. Olha lá, a Fabácea, né, aquela primeira que eu falei que tem maior quantidade de espécies no Cerrado, é o número 1 em número de espécies que tem potencial para medicina, né, para a fabricação de remédios. Por quê? Porque boa parte das Fabáceas produzem alcaloides de diferentes tipos e muitos deles poderiam ser bases para novos medicamentos. A gente está numa crise tremenda, né, de falta de alternativas de remédios, de doenças que aparentemente estavam controladas e que dependem do desenvolvimento de medicamentos, e os próprios medicamentos que existem hoje, né, muitos deles já não fazem o mesmo efeito do que no passado, e a gente tem um imenso laboratório no nosso quintal, né, nos cerrados, né, nosso terreno em que a gente vive, e os estudos estão ficando para trás, né? Assim, a gente está deixando com que a devastação do cerrado seja mais rápida do que o estudo do seu real potencial. Então, o cerrado, né, ele com certeza ele renderia muito mais recursos para o país, ele renderia muito mais alternativas econômicas para o Brasil em pé do que derrubado. Então, esse é um dos aspectos bem importantes que eu não poderia deixar de falar aqui nessa apresentação. Um outro exemplo, ainda falando de importância econômica do cerrado, né, já que ele está emendando isso, é essa planta aí, só como... Tive que selecionar alguns exemplos, né? Esse é um deles, é a Ipeca, que é a Carapicheia ipecacuanha. É uma planta que ocorre no cerrado e também em outros ambientes, mas a Ipeca já era utilizada pelos índios, até mesmo antes da descoberta do Brasil, porque ela é uma planta que é um potente remédio contra a diarreia, né? E já está mais do que demonstrado que ela tem uma ação amebicida bastante importante. Então, você vê, os remédios estão muitas vezes quase prontos ali da natureza, basta um estudo, basta verificar exatamente qual dose ele deve ser usado, tentar propagar, desenvolver isso depois de formas mais comerciais e tudo, e a gente está deixando o cerrado desaparecer. A própria Ipeca, né, a gente cada vez encontra menos essas plantas no ambiente natural. Outra também que
é uma situação parecida, é a copaíba. A copaíba, ela ainda é muito comum em muitas áreas de cerrado, né? Mas ela, do tronco dessas árvores, é extraído o óleo de copaíba, que tem várias aplicações medicinais, inclusive em cosméticos e tudo mais, e está lá a planta em pé, lá no cerrado, né? Dependendo aí da gente quebrar um pouco a cabeça para fazer um uso racional disso, antes que entre também na lista de espécies ameaçadas de extinção, ou mesmo as populações fiquem pequenas demais para a gente continuar tendo elas na nossa flora. Olha só, outras plantas bem conhecidas, né, como a própria mandioca, é uma espécie que é nativa também em vários ambientes, inclusive o cerrado. Um detalhezinho sobre a mandioca, ela, na natureza, ela é uma planta tóxica, então se vocês encontrarem um pé de mandioca da natureza, não recomendo que vocês comam essa mandioca, porque provavelmente é uma planta tóxica, mas provavelmente os índios já selecionaram aquelas variedades que acho que você me ouve agora, né? Sim, estamos te ouvindo, professor. Tá, já descobri qual é o problema. Quando ele acontecer de novo, eu consigo voltar rápido. Então, prosseguindo aqui, a gente estava falando um pouco sobre a mandioca, né? E no cerrado, nós temos desse gênero, né, que é o gênero Manioc, apenas no cerrado, a gente tem mais de 50 espécies desse gênero. Quer dizer, tem mais de 50 parentes selvagens, em termos de espécies, da mandioca. Isso pode ser utilizado para o melhoramento, a gente pode buscar outras espécies com potencial semelhante, todo um imenso potencial econômico aí nessa flora. Falando um pouquinho mais de outras plantas, né, de interesse econômico, o pequi, muito conhecido das pessoas aí da região de Goiás, por exemplo, tem até alguns pratos típicos da região, né, o arroz com pequi. É uma planta típica do Cerrado, uma planta nativa do Cerrado, da Eucaryocarpa brasiliense, pouco cultivada ainda, né? A maior parte do pequi que a gente consome, ele é obtido por extrativismo na natureza. Até acaba sendo uma fonte adicional de recursos para as populações naturais que podem obter esse recurso com a floresta em pé. Então, uma boa forma até da gente manter o Cerrado em pé é estimular esse tipo de planta, né? Que, por mais que as pessoas coletem esses frutos e essas sementes e comercializem isso, a planta continua em pé, continua florescendo, continua frutificando, mas depende do cerrado ser conservado. E, além disso, tem plantas que a maioria das pessoas ainda não conhece, né? Essa, por exemplo, chamou muita atenção da gente nos trabalhos de campo. Ela é chamada popularmente de pera do cerrado, mas, a princípio, não tem nada a ver com aquela pera que a gente encontra nos supermercados, né? A não ser o fato dela ter o tamanho e o formato bastante parecido com uma pera. Primeiro, ela é muito mais saborosa do que a pera, muito mais refrescante o aroma e o sabor dela, é uma fruta excepcionalmente interessante. Segundo, mesmo nativa, mesmo sem melhoramento genético, ela já está quase pronta para que a gente tenha isso nos nossos mercados, né? Precisa só estudar melhor o cultivo dessas plantas, né? A forma de produzir isso numa escala um pouco maior, ou de fazer um extrativismo que seja bastante controlado para não ameaçar as populações naturais. Mas é uma fruta que eu posso atestar para vocês, pena que o gosto é difícil da gente descrever, mas é uma fruta saborosíssima do cerrado. Essa família de plantas, que eu acabei não falando sobre ela, que são as mirtáceas, elas têm aproximadamente 300 espécies nativas do cerrado, e os frutos todos dessa família, das que são nativas aqui do Brasil, são comestíveis, em maior ou menor escala, né? Alguns mais saborosos, outros menos saborosos, um imenso potencial aí para ser melhor conhecido e utilizado. Mangaba também, muitos já ouviram falar, né? Em sucos, em frutas ou em natura, né? Também é um fruto do cerrado, embora ocorra também em outros tipos de vegetação. Os muricis, né? Quando a gente fala em murici, a gente não está falando só de uma espécie, mas de várias espécies dessa planta. O genipapo, que boa parte das pessoas já ouviu falar, né? Então, o fruto é utilizado para licores, para doces, também pode ser encontrado nativa no cerrado. E, apesar de todo esse potencial, a gente enfrenta uma série de ameaças ao cerrado, né? Então, são 3 aspectos aí que eu destaquei. Um deles é a destruição, né, o desmatamento do cerrado, a remoção do cerrado.
O outro, que eu vou falar um pouquinho também a respeito disso, a presença de espécies exóticas, exótica no sentido de serem espécies que não são nativas do Brasil e que estão ocupando o cerrado, invadindo o cerrado e destruindo a flora. E o terceiro aspecto é o do fogo, que eu propositalmente pus como interrogação, porque há alguma discussão sobre o quanto o fogo realmente ameaça a biodiversidade do cerrado, como eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o primeiro fator, né, importante aí para representa uma ameaça ao cerrado é isso aí, né? Essa foto, por exemplo, foi tirada no oeste da Bahia, uma plantação de algodão, onde originalmente, até poucos anos atrás, né, a gente tinha uma vegetação de cerrado praticamente intacta. É lógico que o homem precisa produzir alimentos, precisa produzir fibras e tudo mais, mas o que a gente tem que fazer é otimizar da melhor forma possível as áreas que a gente já ocupa, né? A gente não precisa, certamente, a gente não precisa desbravar novas áreas para implantar agricultura, mas a gente pode aproveitar aquelas que já são utilizadas, aumentando a produtividade, recuperando o solo onde isso for necessário, sem precisar destruir, sem sequer a gente conhecer exatamente o potencial daquilo que a gente está destruindo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a IUCN, que é um órgão internacional que discute a questão de extinção de espécies, o fator número 1 que leva à extinção de espécies, obviamente, é a destruição de hábitats, né? O fogo, ele é um fator que existe no cerrado naturalmente, né? Até antes do homem, até antes da descoberta do Brasil, o fogo já existia no cerrado. Normalmente antes do homem estar presente aqui, também existia o fogo no cerrado, né, causado por raios, por exemplo. Tanto que a maior parte das espécies do cerrado, ela sobrevive muito bem ao fogo, das espécies de plantas, desde que esse fogo não ocorra com uma frequência muito grande. Então, até se discute um pouco, né, a necessidade da presença do fogo para que se mantenha o cerrado como estrutura de cerrado, mas a principal mensagem que eu queria dizer é, por mais que isso possa ser discutido, possa ser aceito, a gente tem que entender que não dá para uma área de cerrado pegar fogo, por exemplo, a cada inverno, porque isso apenas vai empobrecer a flora e estimular a presença de espécies que são estranhas ao cerrado. Que, pela IUCN, que eu comentei agora há pouco, é considerado o segundo fator mais importante da extinção de espécies. O primeiro é a destruição de hábitats. O segundo é a presença de espécies exóticas. Essa área aqui, que a gente está mostrando na foto, é uma área no sul do estado de São Paulo, né, o município de Itararé. Em Itararé, a gente tem um encontro ali dos campos gerais do sul do Brasil com o Cerrado. Quase é o limite sul do Cerrado. A gente vai encontrar um pouquinho mais de Cerrado ali no norte do Paraná, mas a gente está quase no limite sul dele. Então, isso que vocês estão enxergando aqui mais em cima, onde eu estou passando a setinha, é um belíssimo cerrado, bastante bem conservado. Aqui, essa beira aqui, ó, entre o cerrado e o rio, também é uma vegetação natural. Isso é um campo natural ligado a esse rio, né? Um campo bem úmido, né? A gente anda por aqui afundando a botina aqui no solo, né? De tão alagado que ele é. Mas notem que, ó, lá no fundo tem uma plantação de eucaliptos, né? Tem muito aí na região. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa foto é isso aqui, olha. O que é essa planta que está aparecendo aqui? Isso é um pinus. O pinus, esses pinos que estão presentes aí, né, esses pinheiros que estão presentes, eles não são nativos do Brasil. E apareceram aqui certamente porque as sementes caíram nesse solo e conseguiram se desenvolver e formar uma nova planta que cresce, cresce, produz sementes, e essas sementes são espalhadas aí pelo resto das áreas. Então, nesse caso aqui, ó, dá até para comparar bem, né? Um lado aqui livre do pinus, e do outro lado, com pinos começando a tomar conta aqui dessa vegetação. Qual que é o problema? Tem gente até que pensa assim, tudo bem, porque até produz madeira, né? A gente pode usar essa madeira. Não, o problema dele é que ele está sombreando essas áreas, né? Ele vai sombrear depois, se ninguém fizer nada, ele vai acabar chegando aqui desse outro lado, sombreando esse campo natural, sombreando o cerrado, e vai acabar matando boa parte das espécies que apenas conseguem sobreviver se elas estiverem a pleno sol. Então, é uma espécie exótica que causa uma grande ameaça ao cerrado e o controle é bastante difícil, né? Porque a gente tem as plantações de pinos, a gente tem os próprios pinos que estão invadindo aí, fornecendo mais sementes. É um problema sério. Outra espécie também que é invasora do cerrado, né? Uma espécie que não é nativa do Brasil, é a braquiária. A braquiária, tudo indica que ela é estimulada pelo fogo, né? Então, se o fogo é muito frequente no cerrado, ela começa a tomar conta do extrato herbáceo. Então, vem o fogo, limpa, entre aspas, o extrato herbáceo, né? Quer dizer, fica tudo sequinho,
E ela, como brota rapidamente, né, e se desenvolve rapidamente, ela acaba sombreando as espécies nativas, as espécies pequenininhas nativas do cerrado, e matando essas plantas. Começando já a ir para o final dessa apresentação, vou falar um pouquinho de espécies ameaçadas do cerrado, são várias. Eu selecionei duas delas, dois extremos, assim, para a gente comentar um pouco sobre esse tema. Uma delas é a Nemopeg marvense, conhecida popularmente como catuaba. Na realidade, são várias espécies, né, que têm esse nome popular catuaba, essa é uma delas. E o grande problema que faz com que essa espécie esteja aí na lista de ameaçadas de extinção é que vocês estão vendo aí nessa foto praticamente a planta inteira, né? Ela não é muito maior do que isso aí. E a parte utilizada dela é o sistema subterrâneo, a parte dela que fica embaixo da terra. As pessoas vão lá, recolhem essa parte subterrânea, logicamente a planta morre, né? E com isso a gente cada vez está encontrando menos essa espécie nos ambientes naturais do cerrado. Então, como é uma espécie que está pouco comum, bastante procurada por extrativismo, e ocorre numa vegetação do cerrado que está diminuindo cada vez mais, ela é considerada hoje, oficialmente, né, pela lista de espécies ameaçadas do Brasil, como uma espécie em perigo de extinção. Catuaba, boa parte das pessoas já ouviram falar, né? Uma planta até utilizada como medicinal para alguns fins aí e tudo mais. Mas o grande problema das plantas, olha, é um exemplo como esse que eu estou mostrando agora. Essa espécie, o nome científico dela é Esterrázia nanuse. Foi até uma espécie que eu tive a oportunidade de descrever para a ciência, né? Do grupo de plantas que eu trabalho. E a Esterrázia nanuse, ela ocorre apenas em algumas poucas áreas do cerrado em Minas Gerais, na região de Diamantina ali, principalmente. Provavelmente muito poucas pessoas ouviram falar nessa espécie, nos seus botânicos, né? Esse nome vulgar mesmo, imbiri, eu forcei um pouquinho, porque outras espécies parecidas com essa têm esse nome popular. Mas o risco dessa espécie é o risco da ignorância, né? A gente nem sequer sabe muito bem qual a distribuição geográfica, que ela só ocorre ali e tudo mais, e acaba sendo destruída sem, muitas vezes, nem ter um nome, né? Ou você ter um mínimo de estudo em relação a ela. Esse é o grande problema das plantas, né? Quando a gente fala em animais, é fácil a gente pensar em alguns exemplos de animais ameaçados de extinção. Então, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada. Quando a gente fala em plantas ameaçadas de extinção, provavelmente aqueles nomes que a gente lembra, né? Então, tem muita gente que vai lembrar do palmito jussara, da araucária angustifolia, ou de outras plantas assim. São muitas vezes plantas que estão ameaçadas, mas não estão tanto quanto essas que estão escondidinhas ali em pequenos lugares e com realmente um grande risco delas desaparecerem completamente. Então, essa é outra espécie ameaçada de extinção, né, de acordo com os critérios aí da lista do Brasil para isso. Bom, quais são as principais dificuldades que a gente tem para conhecer a flora do cerrado, né? Acho que pelo que eu falei até agora, ficou claro, né, da importância dessa flora, da fragilidade dessa flora, do imenso potencial dessa flora. Agora, a gente esbarra em algumas dificuldades, né? Por exemplo, poucos pesquisadores, considerando o tamanho da diversidade brasileira, né, da biodiversidade brasileira, estudam, né, os ambientes naturais, estudam botânica, taxonomia, ecologia da vegetação. A gente precisaria de muito mais pessoas nesse sentido. A gente tem uma falta grande, né, de apoio aí, tanto da iniciativa pública quanto da privada, para fazer esses levantamentos florísticos, esses estudos taxonômicos de alto nível. Boa parte dos recursos, muitas vezes, da pesquisa, eles acabam sendo destinados para áreas mais biotecnológicas, mais novas, né, assim, coisas que são novidades, muitas vezes tem muito recurso para pesquisa, mas aqueles trabalhos que são feitos há séculos já no Brasil, né, de levantamento das plantas, de coleta das plantas, a gente esbarra muitas vezes na dificuldade de encontrar recursos para fazer isso. E outro aspecto é que, comentei lá no comecinho da apresentação, ainda tem muito espaço, né? A gente ainda precisa de mais material bibliográfico para mais livros, né? Mais guias, mais trabalhos científicos para facilitar a identificação das plantas, o reconhecimento da biodiversidade. Nesse sentido do cerrado, a gente já tem alguns guias, né, produzidos de excelente qualidade sobre a flora do cerrado. A gente analisando isso, né, eu e mais o grupo que tem trabalhado comigo, a gente percebeu que são guias, em boa parte deles, mais vinculados, mais ligados a algumas áreas específicas. São úteis, né? A gente pode utilizar o cerrado, talvez seja um dos que mais tem guias particulares como esse,
mas a gente sentia que existia uma necessidade da gente ter um guia mais amplo a respeito do Cerrado. E aí surgiu essa ideia da gente produzir esse livro aí, esse Guia das Plantas do Cerrado. Como eu estou fazendo esse webinar dentro de uma editora, né, a gente resolveu falar um pouquinho, né, um pouco ligado a falar um pouco desse livro que está na fase final aí de elaboração. Só que para falar dele, eu vou contar um pouco do processo dele, né? A gente começou fazendo esse livro baseando-se num levantamento das espécies do Cerrado, né? Assim, pegando as espécies que eram referidas para esse ambiente e tentando garantir que nesse livro tivessem representadas aquelas mais comuns no Brasil inteiro, para que ele pudesse ser utilizado em qualquer área do Brasil e que as espécies que ocorrem com mais frequência tivessem representadas aí. Como faz o livro, né? Como que é o processo todo? Feito esse levantamento, a gente fez um certo planejamento aí para ir em algumas áreas estratégicas ao longo do Brasil. É a parte mais divertida do livro, né? Vamos dizer assim, a gente ia a campo procurar as espécies, conhecer novas áreas, né? Ver paisagens lindas. Professor Vinícius, seu áudio sumiu. Você me ouve? Sim, Perfeito, tudo certo. Voltou já. Tá bom. Então, essa imagem, por exemplo, mostra o Gabriel, que é um dos autores do livro, aí, fotografando uma das espécies, né? Até uma palicúria, né? Se eu não estiver enganado aí na foto. E é esse trabalho, né? A gente vai lá e escolhe um ramo bem representativo, tem que dar sorte de achar a flor, as plantas bonitas, né? Assim, para o livro ficar bonito, né? Assim, as flores bem vistosas, as folhas não podem estar todas comidas. Dá um certo trabalho isso, uma a uma, né? Espécie por espécie. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já passou bastante aí das 1000 espécies fotografadas para essa obra. Então, olha a trabalheira que dá tudo isso aí, né? Feito isso, a gente trabalha com... da mesma forma como normalmente a gente coleta as plantas, né, para o trabalho taxonômico, a gente coleta, prensa esse material, ele vai para uma coleção, de forma que a gente possa ter uma segurança na identificação da planta. Então, feito isso, né, a gente prensa os materiais entre papelões e folhas. Esse é um dos autores também do livro, né, o Rubens. A gente depois seca esse material em estufa, seja no campo, ou seja em laboratório, e depois passa para a parte do trabalho de identificação dessas plantas. Então, no herbário, comparando com a bibliografia, muitas vezes consultando os especialistas, a gente faz a identificação dessas plantas, trabalha aí no banco de dados de fotos, né? Então, cada uma das fotos que vai aparecer no livro, elas, por trás de uma foto, a gente tem pelo menos umas 50 fotos que a gente descartou, né? Que a gente não utilizou porque tinha uma foto melhor, ou notem que para uma única espécie, né, a gente tem às vezes várias fotos com diferentes luminosidades, com diferentes aproximações, para depois escolher qual que fica melhor. No campo, nem sempre isso é fácil, né? No campo tem mosquito, tem calor, tem suor, tem vento, tem chuva, tem uma série de coisas que, às vezes, a gente não consegue escolher ali na hora o melhor ângulo, escolhe depois, no conforto aí do laboratório, de casa, ou seja, onde for. E depois isso vai começando a se desenhar num livro. Olha lá, esse pedacinho do livro a gente já tem meio pronto, né? As Acanthaceae. A gente está incluindo nesse livro uma descrição da família, alguns comentários sobre a família no Cerrado. Um diferencial que a gente decidiu ter nesse livro em relação à maioria dos outros guias, não só do Cerrado, mas também de outras áreas, é que a gente incluiu uma chave de identificação, né, um esqueminha para ser feita a identificação das plantas. Lógico que não dá para fazer isso em relação às mais de 7.000 espécies que a gente tem no Cerrado, mas cada família de plantas tem pelo menos uma chave. Por exemplo, no caso das Acanthaceae, a gente incluiu ali uma chave para os gêneros que ocorrem, de Acanthaceae que ocorrem no Cerrado. Para outras famílias, a chave é para as espécies. Para outras, para as espécies de árvores. Né? Então, isso varia um pouquinho de família para família, mas sempre vai ter alguma chave para ajudar a identificação, assim como as diversas imagens, principalmente das espécies mais comuns, mas também de espécies que a gente chama atenção aqui no texto. A gente enfrentou uma grande dificuldade de recursos, né? A gente está numa fase ruim para pesquisa no Brasil, né? Para pesquisa, para produção de materiais dessa natureza, tanto da iniciativa privada quanto pública, né? As portas estão muito fechadas, e a gente acabou decidindo fazer uma campanha para viabilizar a realização desse livro. E a gente ficou super feliz de ver que isso deu certo, as pessoas estão acreditando e seguindo,
e a gente está bastante satisfeito de já poder anunciar que o livro agora, com esses recursos que estão entrando aí, ele vai sair com certeza. É só uma questão agora de qual o tamanho da tiragem do livro. Então, a gente fez uma campanha dessas de arrecadação, né, de fundos, as pessoas vão lá, fazem uma doação e em troca ganham um livro com desconto, né? A gente andou divulgando bastante isso. Pessoal, é o seguinte, então, era isso que eu tinha para falar sobre um pouquinho, né? O tempo é tão curto, né? Até passei um pouquinho do tempo que eu tinha previsto. Um pouco sobre a flora do Cerrado, então tá aí o e-mail que a gente está usando aí. Por esse e-mail aí vocês conseguem falar comigo ou com qualquer um dos outros 3 autores desse livro de Plantas do Cerrado. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre o Cerrado, sobre o que foi falado na palestra, vou ter o maior prazer em atender vocês todos. Então, muito obrigado pela atenção de todos.